No estúdio, nós vamos conversar com a deputada federal Margarete Coelho para falar a respeito dessa agenda de reformas, entre outros assuntos. Deputada Margarete, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Jornal do Piauí mais uma vez. Muito obrigada, Joelson. Boa tarde aqui, meu amigo Elivaldo. Boa tarde a todos piauienses. É muita reforma para pouco tempo? O governo está na velocidade certa de propostas? Qual é o papel da presidência da Câmara nessa velocidade relativamente célere na apreciação dessas reformas? Olha, o que eu percebo do presidente Rodrigo Maia é que ele está muito comprometido com essas reformas, com essa atualização da legislação brasileira. Isso é muito bom porque a Câmara, o Congresso Nacional tem tido um protagonismo muito grande. Isso é muito importante, porque se você pensar que nada pode acontecer na administração pública que não seja autorizado por lei, realmente, o que tinha que acontecer era isso, esse protagonismo. Mas durante o passado tempo, por mazelas, por problemas políticos, enfim, a Câmara foi perdendo protagonismo. Nós passamos a ser uma casa mais de reação do que uma casa de proposição. Então, nós tínhamos uma produção legislativa muito grande, com origem no poder executivo. E agora, me parece que o Rodrigo Maia, ele quer dar esse outro ritmo, né, impor esse outro momento. Isso está sendo muito bom para o Brasil, porque fica o executivo na execução mesmo. Não tem aquele compromisso tão grande com a parte de legislação, de propositura, de tramitação do Congresso Nacional, que isso demanda um tempo, demanda um desgaste. Esse protagonismo eu acho que é extremamente bom, né? Extremamente favorável para o Brasil nesse momento. Agora, deputada, a senhora também atua numa outra frente muito importante que tem gerado muita polêmica, que diz respeito ao chamado pacote anticrime proposto pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. E um dos pontos muito debatidos diz respeito à prisão em segunda instância, ao entendimento que ela seja ratificada na Constituição, permitindo esse procedimento em entendimento ou em acordo até com o que já foi decidido lá no Supremo Tribunal Federal. Como é que a senhora tem encarado esse debate, ou conduzido esse debate lá na Comissão Especial? Olha, esse debate realmente está muito posto na sociedade, existem algumas incompreensões com relação a ele, há também uma certa, vamos dizer, uma certa desinformação. As pessoas estão entendendo de uma forma diferente graças a discursos que saem mesmo do Congresso Nacional, saem de dentro da Câmara. O que nós votamos, há uma prática já autorizada pelo Supremo de possibilidade de execução, por exemplo, de decisões a partir da segunda instância. Isso é uma decisão, isso é vamos dizer assim, isso é uma consequência de um ativismo judicial que há no Supremo Tribunal Federal, que é uma característica do nosso sistema. O que a Constituição diz é que ninguém poderá ser privado da liberdade ou de seus bens, senão por decisão transitada em julgado. Decisão transitada em julgado é aquela contra a qual não há mais nenhum tipo de recurso. Isso é o que nós temos hoje. Em alguns casos, o Supremo tem autorizado essas execuções em segundo grau de instância. Nós temos visto isso muito comumente hoje no Brasil. Só que essa decisão ela é tão tormentosa, ela é tão instável, que o próprio Supremo já está decidindo sobre ela pela sexta vez. Então, o que pretendeu o ministro Sérgio Moro? Mandar uma lei para casa para que se estabelecesse essa autorização de possibilidade de prisão em segunda instância, de execução em segunda instância, porque não é só a prisão, é, por exemplo, também a desconstituição do domínio, é também a questão da desapropriação, do perdimento de bens de algumas de milícias, que ainda não está, mas nós vamos colocar. Isso tudo no Código Penal, nós estamos falando... Esse pacote, Joel, ele mexe com várias legislações. Processo penal, Código de Processo Penal, Código Penal, Lei das Execuções Penais, Lei das Organizações Criminosas, enfim, uma série de improbidade administrativa, são vários diplomas legais que estão sendo modificados a partir desse pacote. Mas nada no direito civil. Direito civil tem uma ação, que é uma dessas ações de perdimento de bens, que nós entendemos, inclusive, já que o pacote é penal e processual penal, o que está ali referente a direito civil está mal colocado, melhor dizendo, está deslocado. Então, a ação de perdimento de bens, uma delas, ela tem caráter civil e ela está sendo retirada do pacote. A senhora não acredita que essa discussão toda está passando não só por uma questão de análise técnica do que diz a Constituição brasileira, ou mesmo no debate para a reformulação da lei, mas ela passa por uma questão de fulanização? Claramente falando, a prisão do ex-presidente Lula não está
contaminando de alguma maneira esse debate? Completamente. Isso é uma verdade que está posta e que a gente não pode negar. É que, por exemplo, quando nós votamos dizendo que, veja, o que nós votamos no nosso grupo de trabalho? Que se há uma pretensão de prisão em segunda instância, né, de cumprimento de decisão, cumprimento de sentença após decisão em segunda instância, isso tem que estar na Constituição, porque é a Constituição que estabelece, e não é em qualquer artigo, é no artigo 5º, que é onde estão os direitos e garantias fundamentais, que a rigor são cláusulas pétreas, só poderiam ser modificadas pelo Constituinte originário. Ou seja, a gente tinha que ter uma nova Constituição para mudar isso. Mas isso vem sendo flexibilizado e a gente tem alterado, sim, esses direitos através de propostas de emenda à Constituição. Agora, jamais por lei ordinária. Se nós hoje, lá no Congresso Nacional, dissermos que nós podemos estabelecer prisão em segunda instância a partir de lei ordinária, amanhã, absoluta certeza, ela será declarada inconstitucional. Então, o pacote, porque isso compromete o pacote anticrime que está tramitando? tramitando? Não compromete, porque o que nós fizemos? Nós retiramos essa matéria e dissemos que ela está na PEC. Essa PEC já existe. A PEC 140, ela já está lá na Comissão de Constituição e Justiça, já só aguardando relatoria, inclusive está mais adiantada do que o pacote. Então, por isso é que eu digo que há uma certa desinformação. E informação é um bem muito precioso para a gente deixar de acontecer. Então, eu tenho participado desse debate com muita sinceridade, em grupos de WhatsApp, nas minhas mídias sociais, rádio, TV, onde eu posso ir. Eu digo sempre, eu não estou me comprometendo com a questão da prisão em segunda instância. Eu estou dizendo que não há ainda, nesse momento, uma decisão da Casa no sentido de existir ou não. Apenas o que se disse é que ela tem que existir em PEC. E já há uma PEC nesse sentido. Mas sobre o mérito da matéria? Não, no mérito, para mim, é uma matéria que realmente eu preciso me debruçar mais sobre ela, observar bem quais são as consequências, porque eu sou constitucionalista e eu sou garantista. Para mim, a Constituição ela tem que vir em primeiro lugar. Então, nós temos que fazer esse debate, por isso é que na PEC ela é mais importante. Uhum. Mas eu vejo esse debate muito posto hoje lá. Na condição de garantista, a senhora então defende até a última instância? Eu defendo até a última instância. Isso gera na população uma sensação de impunidade, de demora? Não, veja... E aí é um outro problema que a gente tem que resolver. Não vai adiantar a gente dizer que a prisão que a possibilidade de prisão ou de perdimento de bens em segunda instância, se as decisões não tramitarem com celeridade no Poder Judiciário. Nós não podemos achar que estamos resolvendo uma questão de morosidade na Justiça, criando mais uma lei nesse sentido. Eu acho que o que resolveria, nesse momento, a questão da morosidade da Justiça é dar mais estrutura para o Poder Judiciário, é claro, mas criar prazos também para os juízes decidir, porque as partes têm prazo. Eu, como advogada, tenho prazo para recorrer, se eu não recorrer, eu vou perder. O promotor também tem prazo para entrar com a ação, se ele não ajuizar essa ação, ele vai perder o prazo, mas o juiz não tem prazo para julgar. Muitas vezes o processo fica lá, concluso para julgamento, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Claro que o juiz vai dizer que isso é por problema de falta de estrutura. Então, vamos estruturar. O que não vai resolver é nós hoje criarmos mais uma possibilidade de punir e nós não criarmos uma obrigação da justiça de decidir. Nós só vamos prender se a justiça disser que tem que prender. E se a justiça tem que dizer que tem que prender num prazo mais célere. Uhum. É isso que eu acho que resolve tanto a questão da impunidade quanto a questão do garantismo. Como é que a senhora avaliou as críticas que foram feitas aos parlamentares que votaram a favor da reforma da Previdência? Eu entendo perfeitamente cabível, eu acho que faz parte, você discorda na democracia, você tem que dizer que discorda. Agora, esse debate tem que ser feito de uma forma respeitosa, tem que ser feito de uma forma sincera. Não adianta ninguém dizer que chegar lá, por exemplo, a reforma está posta e eu chegar lá e dizer não debato, não converso, não vou participar disso. Eu nunca disse em momento nenhum, durante a minha campanha inteira, em todos os debates que eu fui, aqui por várias vezes, que eu não acho necessária uma reforma à Previdência. Eu estou saindo do governo do Estado, eu fui vice-governadora e a primeira missão que eu recebi do governador Wellington Dias foi coordenar um grupo de trabalho que iria estudar a nossa Previdência para saber onde estão os gargalos, para buscar soluções. Então, eu sei que tem muito problema ali que tem que ser resolvido. Agora, de que forma vai ser resolvido, com regras de transições bem claras. Agora, o que eu sempre disse e continuo dizendo que não votaria
nada que mudasse a situação dos trabalhadores rurais, das mulheres e daqueles que são beneficiários, que recebem benefício de prestação continuadas, que são pessoas que têm problemas, que convivem com deficiências ou idosos que não têm outra renda. E isso foi retirado, já o Partido Progressista foi o primeiro partido que colocou o pé na parede e disse que não votaria. E, juntamente com os partidos de centro, articulou a retirada disso de dentro do projeto. Então, isso foi feito, esse compromisso foi cumprido. Passamos para a segunda questão. Olha, vocês não têm noção de quanto era prejudicial para as mulheres, para as viúvas, para os órfãos, não só para as viúvas, mas para o cônjuge remanescente, né? Para o viúvo ou para a viúva, quanto era prejudicial. As regras de transições para os professores, como eram prejudiciais. Tudo isso foi retirado. E eu achei interessante que nós, mulheres, fizemos um levante dentro da casa, dissemos que não votaríamos, nós somos 77, 70 estavam juntas nisso, chamamos o ministro, chamamos o secretário da Previdência, dissemos que não votaríamos, nos retiramos da casa, nos retiramos do plenário, fizemos todo o barulho possível para retirar isso e fomos criticadas porque sentamos à mesa para debater. Não é assim que se faz democracia, não é assim que se vai exercer um mandato. Uhum. Se a reforma à Previdência viria, como de fato virá, nós temos que buscar regras justas para aqueles que precisam mais. E se faz isso, não é dizendo não, eu não voto. É dizendo de que jeito voto, dizendo até onde nós podemos negociar dentro da Previdência. Negociar no sentido de dizer, ok, vai ter Previdência, mas essas categorias têm que ser preservadas. E, de fato, foram os policiais da União, porque nós não votamos Polícia Civil e nem Militar, porque elas estão vinculadas ao Estado. Uhum. Mas aquilo que estava dentro do nosso espectro, com relação a professores, a mulheres, a idosos, a pessoas com deficiências, todas essas categorias foram guarnecidas, foram protegidas pelo nosso trabalho. Eu queria agradecer, deputada, muito obrigada pela presença aqui no Jornal do Piauí. Eu que agradeço muitíssimo e deixo aqui o meu abraço a todos. E digo, continuo aberta ao debate, eu continuo aberta ao debate muito sincero. Todos os meus votos serão explicados, justificados e fundamentados. Muito obrigado, deputada Margarete Coelho. Elivaldo Barbosa, o PRB tem um nome importante que está prometendo voltar para o governo do Estado, Elivaldo. Verdade. O deputado estadual Gessivaldo Isaías já tem aí um elo aí de entendimento com o governador Wellington Dias.